Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Diego. Eu estou aqui com o pastor Amós, com a pastora Basti, os pastores da nossa igreja, né, The Lion Prophetic Church. Esse é um projeto que está começando, o primeiro podcast oficial da nossa igreja. E é uma honra, né? Não poderia ser diferente, né? Tinha que ser com os nossos pastores, os líderes da nossa igreja, né? Então, eu queria dar as boas-vindas para vocês por estarem aqui. Eu agradecer o tempo de vocês. Obrigado. Deus é fiel. Prazer é nosso, a alegria é nossa. Nossa ovelhinha, né? Abençoada, que é o Diego. Deus é bom demais, né, amor? É um grande prazer para a gente estar começando esse projeto que eu tenho certeza que já deu muito certo. Muita gente vai passar por aqui trazendo muita coisa boa aí para essa galera. Amém. E é nosso intuito, né, que a gente se reuniu e começou a desenhar esse projeto do podcast é edificar a vida das pessoas, né? Trazer algumas experiências que a gente já vai falar mais, mas justamente porque eu sou um grande consumidor de podcast e todas as vezes quando as pessoas falam, por exemplo, como conheceu Jesus, como os milagres que aconteceram, aquilo ali entra na minha alma, sabe? Direto na minha alma. Então, eu já queria começar perguntando para vocês aí como cada um de vocês conheceu Jesus, assim, se vocês têm essa experiência forte, assim. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu, na verdade, eu não tive um começo, eu já comecei começando. Já nasceu. Tudo começou quando papai e mamãe se encontraram. De repente Deus falou, vem um sujeito aí. Deus não falou se ia vir bonito ou feio. Você que veio, né? Aí saiu eu. E, na verdade, eu já nasci no Evangelho, já nasci dentro da casa do Senhor. Só não nasci no altar dentro da igreja porque deu tempo de levar para o hospital. Então, senão tinha nascido no altar. E aí o que aconteceu? Já vim. Já com 5, 6 aninhos, já estava dentro da casa do Senhor, 4 aninhos, 6, 7, 10, 12. E aí tem aquele momento daquela... Não é caidinha, é daquele momento da rebeldia. Agora eu estou rebelado, agora eu vou bagunçar. Mas aí saí com 18 anos. 18 anos dei uma saidinha. Mas, na verdade, essa saidinha também só foi pôr a cara para fora da janela, né? Só fui pôr a cara assim para fora, olhar para a direita, esquerda, quer saber? Aí voltei novamente. Então tive muito pouco tempo lá fora, mas o suficiente para conviver com o mundo e ver como ele era. E falar, não, para, deixa eu voltar para dentro aqui correndo, não vou ficar lá fora não. Né? E aí estamos aqui. Maravilha. E você, pastora? Comigo foi diferente. Apesar, né, de eu ter nascido numa família que já era da igreja, eu tive meu encontro com Jesus, eu tinha uns 24, 25 anos. E foi assim uma coisa muito marcante para mim. Eu estava numa conferência no ginásio do Ibirapuera, fui levar uma pessoa. Nem foi muito porque eu queria. Eu fui levar e aí, quando eu cheguei no ginásio, eu vi assim um pessoal dançando. Até hoje eu me lembro da roupa deles. Era uma coisa azul, branca. E assim, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, isso existe? Porque eu tinha vindo, assim, na infância, de uma coisa muito religiosa. E aí, quando eu vi aquilo, eu fui tão ministrada por aquela dança. Eu fui tão ministrada por aquilo. Se você me perguntar, e o que foi pregado naquele dia da sua conversão? Eu não sei. Mas eu sei cada movimento daquele pessoal, de tudo que eles dançaram. Eu falei, meu Deus, isso pode existir? Para mim, aquilo ali foi uma liberdade que eu vi ali, e aquilo tocou em mim de um jeito que eu falei, olha, eu quero isso. Nossa, que legal. É incrível, né? E, bom, vocês nasceram na igreja, né? Vocês falaram, e tiveram essa experiência desde cedo, né? E eu sei que muitas pessoas que acabam, né, frequentando a igreja conheceram o mundo antes, né? E depois conheceram o evangelho, né? O que vocês acham que é diferente, por exemplo, quando uma pessoa ela nasce dentro da igreja
e tem toda essa trajetória dentro da igreja, por mais que não seja, às vezes nem tenha uma experiência com Jesus própria, né? Mas vai meio que como obrigação. E também tem as pessoas que conhecem o evangelho mais tarde na vida, e às vezes parece que essas pessoas elas pegam mais firme no evangelho. Não sei se é pelo senso de urgência, mas eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham desses dois tipos de pessoas que existem, assim, né? Essas pessoas que já nascem na igreja e depois as outras pessoas que conhecem no caminho mesmo. Tem alguma dica para dar, assim? Posso falar? Eu acho que eu vivi isso, né? Porque apesar de eu estar dentro da igreja, ter nascido da igreja, eu tive minha conversão. Eu estava quando era criança, adolescente, aí eu saí assim que eu pude. Então eu vivi esse negócio de você nascer na igreja e sair. E a importância de eu ter nascido na igreja é que, mesmo quando eu estava fora, tudo aquilo estava dentro do meu coração. Então, eu não entrei em muita enrascada na minha vida, no tempo de colegial, né? E tudo porque da faculdade, porque eu tinha um princípio. Eu sabia sobre Jesus e o que eu devia fazer e as coisas que eu tinha ouvido. Então, muitas coisas que eu tive até a oportunidade de fazer, eu não fiz porque eu tinha temor no meu coração. Né? Por isso que é importante você ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Porque até quando ela dá aquela desviadinha no tempo da vida dela, se ela sai um pouco do caminho, aquilo está dentro do coração dela. E aquela palavra que ela ouviu vai livrá-la com certeza de muitas coisas no decorrer da vida. Né? Mas isso é diferente da conversão também, porque quando você a minha experiência de conversão lá na frente já me mostrou o que era mesmo viver com Jesus. Não é porque dali não foi porque pai levou, mãe levou, ali foi o meu encontro com Jesus. Né? Então são duas coisas diferentes, mas a importância de criar uma criança ali na igreja é muito importante. Você convivendo dentro do Evangelho de Cristo, eu sempre a família é algo magnífico, né? E levantada mesmo pela palavra, por Deus, pela palavra do Senhor, instituição que não é falida, não é verdade. Tá? A nossa família ela sempre teve esse convívio, essa movimentação dentro da casa do Senhor. Nós vivemos, nós alimentamos dentro da casa do Senhor. Que engraçado, né, Diego? E deixa eu tentar me expressar de uma maneira... mesmo passando dificuldades, tendo guerras e lutas dentro da casa do Senhor. Mesmo, e nós lá atrás, eu lembro um momento muito difíceis que nós passamos. Literalmente, nós tivemos que dividir o pão em cima da mesa. Papai chegou e falou, olha, agora é isso aqui, nós vamos comer isso, e é só isso. Um pouquinho de arroz, um pouquinho de salada, e um arroz que só tinha um pouquinho de alho para se colocar, a água era em abundância, tinha poço de água naquela época. Nossa. Então tinha muita água, então você tirava a água do poço. Então a água tem à vontade. A água você pode beber e comer, beber, lambuzar, fazer o que você quiser com a água. Só que o arroz é só esse pouquinho. E meu pai nos ensinava, eu me emociono. Nós ficávamos tudo quietinho assim, com a cabecinha raspada, inclusive. Era até mais econômico, né? Era por causa de piolho na escola. Exatamente. Piolho. Porque, né? Não é, menino. Aí, papai, todo mundo quietinho assim, papai, nós vamos agradecer a Deus por esse pouquinho de arroz. E não tínhamos essa guerra entre nós, no sentido de, por quê? Porque Deus fez isso com a gente. Não. Ele sabia de tudo, ele sabia que aquele arroz, aquele pouquinho de alface que era plantado no próprio quintal e aquela água do poço ia nos satisfazer. Nós não tínhamos como reclamar e ficávamos muito felizes e agradecidos demais da conta.
porque o Senhor não tinha nos dado só aquele pouquinho de arroz, só aquele matinho ali que foi plantado no quintal e aquela água ali para nós bebermos e comermos. E todo mundo feliz. Íamos dormir felizes, com a barriguinha cheia, com aquele pouquinho de alface do quintal, aquela porçãozinha mínima. Não estou falando o prato, não. Era uma porçãozinha de uma palma de mão assim, no prato ali, e comíamos e pronto. Entende? E glória a Deus. Só que engraçado, Hoje, Deus nos dá tanta fartura, tanta coisa, tanta comida, mas nós aprendemos lá atrás, e dentro da própria palavra do Senhor. Apóstolo Paulo falando, né? Aprendi a ter fartura, aprendi a não ter nada, aprendi a conviver com muito, aprendi a conviver com um pouco. Ser suprido no pão de cada dia. Exatamente. E aí eu faço a pergunta para as pessoas que estão nos ouvindo. Quem é você? O que você tem feito da sua vida? Por que você acha que só no muito você vai ser farto, vai ser satisfeito? Eu orei com uma pessoa hoje, eu fico tão feliz. Ela falou para mim assim: moça, eu tenho um negócio para fechar agora e eu preciso que Deus me oriente. Eu preciso que Deus me oriente para mim não fazer besteira. Eu estou passando muitas dificuldades. Só que a dificuldade dele... E eu pensei, Senhor, que dificuldade é essa? O Senhor falou para mim, a dificuldade que você passou lá atrás, vamos trazer para os dias de hoje. É o pouquinho de arroz que está na mão dele. Ele precisava vender um carro que custa 500 mil reais. E eu precisava vender esse carro, moço, porque eu preciso fazer andar aqui, andar ali, andar ali, andar ali. E se eu não vender esse carro, eu vou ter muitas dificuldades. Sim. São proporções diferentes, mas... É uma proporção. Sim. Então, nós aprendemos com Cristo, junto com Cristo, aprendemos a ter necessidades junto com Cristo, passamos necessidades junto com Cristo, só que Ele nunca nos deixou passar fome. Amém. Amém? E eu vejo também a importância, né, você falou do seu pai, né, eu acho assim, do exemplo, né, que ele deu, porque eu acho assim, se tivessem os filhos ali e o pai reclamando, amaldiçoando a vida que tem, eu acho que os filhos cresceriam nesse ambiente, né, e talvez isso poderia refletir na personalidade, até na devoção com Deus, né, e se tornarem adultos reclamões, adultos ingratos, né, mas que bom, né, que seu pai teve o direcionamento de Deus, porque ele também já vinha de um evangelho puro, simples. Amém. Um evangelho falado, proclamado, pregado, e isso nos instruiu dentro disso que você também acabou da pergunta que você fez. A revolução está em Deus, em Cristo Jesus. E esse fogo dos céus, como diz uma canção, nos libertou de vez de toda a mentira, de todo o engano, de toda a fome. Alguém pode falar assim, mas pera um pouquinho, não podia ter um pedaço de carne na mesa? Não aceitar Jesus é você conhecê-lo como único e suficiente Salvador da sua vida. Ele te ensina hoje, só um pouquinho na mesa, porque mais à frente ele vai te dar muito e você vai saber cuidar desse muito. Amém. Você vai saber ter problemas. Eu estava até conversando com a voz de hoje, que engraçado. Eu não sei se eu devo expor, falar. Antigamente, eu gosto de conversar, né? Temos aqui o pessoal da técnica, produção, Mozão Produção. Mozão Produção aí. Fica legal, Mozão Produções. Oi, já surgiu uma empresa aí, gente. Diego e Mozão Produções. Antigamente, Diego... Não sei se sabe, depois vocês trabalham em cima disso, era 50, 60, 70 reais, 80 reais, 100 reais, era algo assim tão preocupante para a minha vida. Eu não vou entrar nesses detalhes. Hoje, não que eu gaste à vontade ou que eu faça disso uma liberdade. Não. Mas hoje, isso ficou tão pequeno que Deus fala assim, não, isso aí você não precisa se preocupar. Graças a entender o que era aquela porçãozinha na palma da mão. Amém. Hoje Deus fala assim, não, você lembra da porçãozinha? Hoje não se preocupe, que eu transformei hoje tudo tão maior para você que pequenas coisas não vão fazer tanta diferença. É o que nós pregamos na igreja. Cuide bem das coisas principais. É o que nós ensinamos para as pessoas. O que você tem cuidado das coisas principais? Você não tem cuidado das coisas principais. Porque arraigados e sempre firmes na palavra do Senhor, nada vai te abalar, meu querido. As raízes, elas vão te segurar. Isso é uma canção de uma grande equipe que eu ouvi a vida inteira do Vida Abundante. A raiz sempre vai te segurar na terra. Se as raízes estiverem firmadas, nada te abala.
Amém? Amém. E você falou também desse rapaz que pediu conselho hoje, oração. Eu queria explorar um pouco desse assunto, que para mim no começo foi uma dúvida muito grande que eu tinha. Até que ponto é saudável a gente ter uma dependência, né, os membros da igreja, ter uma dependência com os pastores da igreja, né? Por que eu pergunto isso? Porque eu vejo, analisando a mim mesmo e, é claro, analisando outras pessoas, eu vejo que se torna tão dependente que a pessoa às vezes não consegue orar na própria casa, no próprio secreto, no próprio quarto, e fica, às vezes, indo na igreja, às vezes chega até só para orar com o pastor, né? Deixa eu explicar uma coisa para você. São pontos e pontos. Tá. Nessa situação de uma dependência, essa pessoa estava... o carro era diferenciado, de 500 pau tem que ser diferenciado, né? Uou. E era um carro blindado, era um carro que tem uma visão muito diferente e envolvia outros negócios. Então, criou-se uma dúvida no coração dele. Sim. Uma dúvida de, será que eu estou indo para o caminho certo? Espera um pouquinho. Será que eu não vou... Sabe o que está acontecendo, Diego, com o mundo? O amor também vai entrar nisso já. Até acho que vai ampliar mais essa visão. O que aconteceu? Nós não vemos aquele mundo mais da barba e do bigode. Onde, Diego, estou comprando de você, me vende aquela máquina, aquela câmera fotográfica. Dia 8 eu venho aqui pagar para você. Ixi. Dia 8 eu venho e te pago. O meu avô, eu aprendi tanto com as raízes. Uhum. Meu avô, nós íamos num depósito chamado Depósito do Seu Salum, lá na cidade de Jandira. O Salum já faleceu faz muitos anos. Eu estava em cima da charrete, olha as visões da carroça, e meu avô, né, tocando a charrete, e eu bagunçando. Teve um dia que eu levei um capote da charrete, que engraçado. Qualquer criança que caísse o tombo que eu caí da charrete, era internação. Estava nas clínicas, nas clínicas que tinham que ser levado para o hospital de luxo. Mas vocês três, não. Sabe? Nós ficamos tão grandes. Além de cair na frente, embaixo da carroça, ou seja, a frente da carroça era o cavalo. Uhum. E ainda levei o coice do cavalo. Meu Deus do céu. Eu caí, bati as costas e cabeça, ainda levei um coice no peito. Então, ali era morte. Se for qualquer criança nos dias de hoje, você viu o que aconteceu? Que ele caiu o coice do cavalo e tudo mais. Então, caiu, o vôlei desceu, parou o cavalo, foi lá atrás, me pegou, ainda me bateu. Tomou a sua ainda. Meu Deus. Não, caiu, olha só, caiu, quase se quebrou todinho, levou um coice do cavalo e ainda apanhou do avô. Qualquer delegado pegaria essa causa, qualquer advogado fala, essa criança foi estrupiada. Meu Deus. Pode rir? Pode, claro. Pode rir. Ai, gente. Cai da carroça. E a carroça era alta, não tô falando de um negocinho. Pá! O cara falando. Pá! Jogou lá pra trás, o vô desceu e. Pá! Você foi campanha, ainda colocou em cima da carroça. Só que isso foi repetindo até chegar no depósito. Caiu o Davizinho, caiu eu, caiu o Diogo e caiu todo mundo. Nossa. Aquela época era uma coisa muito interessante. Voltando à situação. Seu Salum, o senhor me vende tal coisa, eu venho te pagar dia 8. Claro. Anota para mim, para o senhor gentil. Eu fui vendo isso. Uhum. Olha, a responsabilidade, a honra, dignidade, da barba e do respeito. Uhum. Entende? Voltando agora à situação de hoje. Eu vou te vender esse carro, eu quero fazer um negócio com você assim, envolve isso. Custa tantos mil e eu quero comprar. Mas ele lembrou, espera um pouquinho, meu pai, meu tio, meu amigo, Diego, meu irmão, meu primo, já foram enrolados nisso. E agora, o que eu faço? Eu acredito, Diego, que nos dias de hoje, a dependência pastoral, vamos dizer, até um profeta do Senhor, que ele pediu para mim orar profeticamente para ver o caminho que Deus dava para ele. Sim. E olha só que interessante, ele não falou assim, se Deus autorizar o comando, ele falou assim, se Deus me der uma palavra só, eu fecho. Mas uma palavra também que ele me der, eu já não fecho o negócio. Sim. Então, como eu não. Às vezes, chega em certos momentos, a minha cabeça pensa tão rápido que eu não consigo. Você entende? Não que ele virou dependência, né, amor? Mas ele virou uma dependência, mas ele queria uma palavra. Um direcionamento. Entende? Então, dentro disso, desde pequeno, você aprende que lá atrás, não, eu posso ir lá comprar, ele não precisa pegar cheque, não, a minha palavra está dada. Hoje, ele não confia. Literalmente, ele não confiou. Espera um pouquinho, meu. É muito alto isso.
espera um pouquinho. Já sei que você pode me dizer, mas espera um pouquinho. Aquela época também. Não. Aquela época era alto também. Para os dias de hoje, era coisa grande, com os caminhãozinhos da época, caminhão mais simples, mas eram caminhões que carregavam peso. Eram caminhões que levavam muita coisa. Então, ou seja, tinha muito peso de um valor ali atrás na carroceria também para ser entregue na olaria. Na casa, para construção. Não era que era tão equivalente para os dias de hoje, no sentido financeiro, de 500 mil, mas era um valor que podia trazer problema para o comerciante. Sim. E mesmo assim, ele falava, não, ele está dizendo que dia 8 ele vem, ele paga, então eu confio nele. Então, essa dependência hoje vai aumentar, Diego. Vai aumentar porque o mundo já não é mais como antigamente. Sim. Entende? Vai aumentar porque o mundo já não tem mais aquele respeito. Só que a tecnologia está também fazendo essas coisas acontecerem de uma forma interessante, né? Que ela também vai prendendo uma pessoa no sentido de, peraí, eu vou comprar dele esse carro que custa 500 mil, mas eu também quero um... Não, você vai passar um cartão aqui. Se você passar o teu cartão, vai sobrar para alguém se o cara não pagar, mas eu tenho a minha garantia. Sim. Entende? Eu acredito que essa dependência está vindo cada vez mais, viu? E cada vez maior ela vai se tornar, porque o mundo está, Tá girando de uma forma complicada. Sim. Né, amor? E se você pensar também que quando você vê as pesquisas, eu estava vendo uma pesquisa nos Estados Unidos sobre as profissões. E a profissão mais difícil, né? Em primeiro lugar, era de pastor. Sim. Imagina. E aí... Porque, assim, as pessoas, elas querem ser ouvidas, elas precisam ser ouvidas, e cada vez menos tem alguém disposto a ouvir. Às vezes a gente não fala nada, né, amor? A pessoa vem se aconselhar, ela, muitas vezes, na maioria das vezes, ela tem a resposta. Mas ela precisa falar, só que não tem ninguém para ouvir. Então, ela chega, ela fala, e aí ela termina de falar... Ai, tão bom falar com vocês, eu estou saindo daqui com a resposta. E, às vezes, você não falou. Nada. Não, você ouviu. Você ouviu, você parou e você ouviu. Sim. E é como Jesus mesmo olhava para as pessoas. Jesus olhou para aquelas pessoas e teve compaixão delas. Sim. Né? E ele fala, poxa vida, elas são como ovelhas que não têm pastor. Então, o papel do pastor sempre vai ser esse. Lógico, é complicado esse negócio da dependência. Sim. Você tem que saber um limite. Mas, por exemplo, eu gosto de falar da nossa igreja, né? Da Lion, porque é lá que a gente sabe o que acontece. Sim. Então, eu vejo quando as pessoas elas falam com a gente o dia inteiro, manda zap, e elas contam as experiências que elas têm. Sim. E elas falam, olha, pastora, eu estava orando e eu senti que o Espírito Santo me falou isso. Pastor, eu estava orando e veio eu senti o abraço de Jesus. Sim. Então, você vê que essa dependência que muitas vezes na igreja profética a gente acha que muitas pessoas têm pelo fato de orar com o profeta, não condiz com não é assim. Não é assim, porque as pessoas elas têm experiência com Jesus, elas sabem quem é Jesus, elas são tocadas, elas são curadas, elas são batizadas, elas querem aprender. E na nossa igreja, a gente nunca vai poder fugir disso, porque o próprio Deus, lá no início, né, amor, falou que nós seríamos uma fonte de água para outras igrejas. Amém. Então, na quarta-feira, que é lá a nossa quarta profética, a gente sempre vai ter outras igrejas vindo buscar isso. E assim, elas vão ali, elas vão buscar, elas vão orar com o profeta, elas vão ser direcionadas,
e elas vão embora. Só que tem, Né? desculpa estar não te cortando, amor. Cabe a uma palavra interessante agora. Essa disposição de dependência que você citou, cabe também a nós, ao equilíbrio do pastor, da pessoa, administrar ela e fazer ela entender que ela não pode ficar dependente de mim. Sim. Entende? Nós ensinamos muito isso para ela. Para as pessoas que procuram a gente isso. Olha, assim, Deus é assim, mas você pode procurar. Nisso, você precisa de Deus. E uma coisa é verdade, tá, Diego? Nem todos ficam dependentes. Eu vou falar uma coisa para você. Quem mais fica dependente são os melindrosos, os que não querem fazer nada, não querem orar, não querem buscar, são esses. São aqueles que são literalmente os encostadinhos. Os que ainda não tiveram um Sinto muito encontro em com falar. Jesus. Sinto muito em falar. Porque o povo lá fora, mesmo os não cristãos, eles te procuram na hora que eles não conseguem saída. Tem umas coisas que eu preciso falar. Olha, eu estou em casa tranquilo, de repente, isso faz um tempinho já. Me liga uma pessoa. Vê se isso não é nem independência. Né? Até fazendo uma sarcástica, uma brincadeira aqui, você pôr com as contas todas para pagar ali, Senhor. Qualquer 3 mil reais paga as minhas contas, né? Aquelas coisas que você já sabe. Oi, alô? Olá, meu querido, tudo bem? Oi, sim, eu conheço a pessoa tal, que bom. Claro. E o que está acontecendo com você? Pastor, estou com um problema muito sério. Não, por favor, vamos ver, Deus vai quebrar isso agora. Eu tenho um navio com quase 200 milhões de reais em container parado no Porto de Santos. Sei. Uma outra realidade, né? Entendi. Meu Deus. Então, são poucos os meus containers. Eu até tenho... Deus, ele sabe que eu sou humilde. Eu só tenho 300 containers lá. Sabe que eu sou humilde? Tá. E o navio tem quantos containers? O navio são quase 40 mil containers em cima de um navio. O meu é o menor. Você tem 300 carretas em cima do navio, o seu é o menor. Rapaz. Tá, e o que eu amo desse indivíduo? E o que esse minúsculo, né, grão de areia, né, o feijãozinho mais dentro da panela, o quase não visto, pode te ajudar? Não, me disseram que a sua oração é muito forte. Falei, então, nós vamos orar para esse humilde navio, pequeno navio, com só 300 containers seus, sair de lá. Desembarca. Mas o que você precisa? Tem que atracar. Eles não querem liberar para atracar e minha mercadoria vir. Tá bom. Então, nós vamos orar para a sua mercadoria sair de lá. Veja bem, já é algo que, para ele não tinha mais saída. Não tem mais caminho. Então, agora eu vou procurar o Senhor. Aí nós vamos para a palavra, é igual o próprio Naamã. Naamã falou, e agora, cara? Eu vou morrer, meus pedaços vão cair, porque a lepra ia eliminando aos poucos, ia caindo nos pedaços do corpo. E agora? Agora não tem mais saída. Opa, tem um profeta Israel. Vai lá que, quando você falar com o profeta Eliseu, vou dizer uma coisa para você, sem chance, você vai ser curado em nome de Jesus. Naquela época não tinha o nome de Jesus ainda, né? Não, você vai ser curado. E foi o que aconteceu com ele. Ele falou, vou nessa última tentativa. Não, na verdade, não posso nem dizer que foi ele pensou na última tentativa. Eu vou atrás dessa posição, vou atrás desse profeta para me ser curado. E foi o que aconteceu. E a dependência daquele momento seria essa. Vou atrás do profeta e eu tenho certeza que uma palavra dele vai acontecer. Mas nós ensinamos as pessoas a não ficarem dependentes. Agora, Diego, se nós não dermos um break, não falarmos a real, não colocarmos a real, não expormos a verdadeira situação, as pessoas ficam extremamente dependentes, não de Deus, de você. Para você cuidar dos problemas dela, para você cuidar da casa, do filho, da família dela, ela fica extremamente dependente de você. Cabe ao servo de Deus colocar esses limites, dar um brequinho, né? Sim. É porque, assim, eu creio muito no pastoreio. Eu já falei que queria morar com vocês. Não vamos exagerar. Exagero, Diego. Experiências negativas, né? Mas eu creio muito nisso, só que teve uma época que eu comecei a ouvir de algumas pessoas que essa dependência ela não deve existir. É certo, né? A gente tem que depender de Deus, né? Mas o direcionamento vem pelo pastor, que é o líder espiritual aí, querendo ou não. E aí as pessoas vão para um outro lado. Tipo, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu não preciso de nada.
Eu só preciso de Deus porque quando Jesus veio, ele quebrou, ele rasgou o véu e é só eu e Deus agora. Então eu via muito isso. Inclusive na internet, eu peguei várias ministrações, não é, nem posso falar ministrações, gente falando porcaria na internet. E com esse tema, sabe, de que nós não precisamos mais de ninguém, nós somos sacerdotes e acabou. E então por isso que eu trouxe esse tema também, pra gente falar desse outro lado, dessas pessoas que creem que não existe o pastoreio. O que vocês têm para falar disso? Eu falo o que Jesus falou: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Boa, isso aí. Amém. Sabe? Então, se não precisasse de mais nada, se as pessoas pudessem andar sozinhas, só eu entendi que Jesus morreu por mim, eu entendi que existe um Deus e acabou. Então, para que Jesus disse para Pedro cuidar da igreja dele? Inclusive, disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E aí eles se reuniram no cenáculo, os 120 ficaram esperando o Espírito Santo ser derramado sobre eles ali, juntos como igreja. Não é? E depois eles passaram a se reunir e aí a gente tem a igreja como é a igreja hoje. A igreja é extremamente necessária. Todos os impérios caíram. Todos os reis todos esses imperadores caíram. Roma caiu, Babilônia caiu, o Medo-Persa caiu, todos caíram. Mas a igreja, ela nunca caiu. Foi a única instituição no mundo que nunca caiu. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, muito cuidado, sabe, aonde a gente dá o nosso like, aonde a gente... Porque falar... As pessoas falam o que querem. Agora, quando a calamidade chega na sua vida e você está sozinho, aí vai procurar, precisando de alguém, como é bom ser igreja. Maravilha. Como é bom ser igreja quando esse momento chega. Sim. Porque quando esse momento chega, a gente sabe que a gente está amparado por Deus, por Jesus, mas pelo irmão. Sim. Amparado pelo irmão que está do teu lado, pelo pastor que está ali, por aquele grupo de oração que você participa, não é? Então, assim, tira então a igreja das pessoas e vê como é que isso vai ficar. Aliás, vão saber muito bem como é que isso vai ficar lá na frente, né? Nós até pregamos sobre corpo domingo, né? É verdade. Aqui. Nós pregamos sobre unidade do corpo. Sobre unidade do corpo, né? No domingo, ontem. Ontem na igreja, no domingo. E eu acho isso, sabe? A pessoa que quando ela sai desse caminho, que ela sai dessa posição de não ser mais participante de um auxílio e ela achar que ela pode caminhar sozinha. Que engraçado, ela só não caminha sozinha dentro de uma empresa, dentro dos negócios, dentro da vida, né? Para tudo ela vai precisar de um advogado, vai precisar de um médico, vai precisar de um auxiliar, vai precisar de um gerente, vai precisar de uma equipe, ela tem que ser dependente da equipe e ela vai precisar de tudo. Só dentro da igreja, que dentro Na verdade, eu acho até são pensamentos até peculiares, são pensamentos de pessoas, como é que fala? Pessoas que não querem comunhão, são pessoas que não querem estar próximas de nada. É lógico, eu acabei de falar agora, cabe a nós, liderança, líderes, a colocar um certo limite em posicionamento de situações, para não deixar a pessoa totalmente dependente, porque vai existir e vai continuar existindo pessoas assim. Você não vai conseguir tem retirar. Até pessoas que chegam para a gente com problemas psicológicos muito sérios. Essas pessoas, elas tendem a se tornar dependentes, né? E aí as pessoas que precisam de um psicólogo 1, 2 anos, elas são dependentes daquele conselho, né? São independentes daquele momento. A medicina, eu passo no médico hoje, mas não vou precisar mais voltar no médico, não sou dependente dele. Já me passou a primeira receita, a gripe não parou, e aí a dor não parou, o osso continua quebrado, vou ter que voltar. Então não vou precisar mais uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem a ver, sim. Tudo isso. As pessoas que falam que, sabe, que não são dependentes, que é errado, que são pessoas que, na verdade, eu acredito que tem até certos problemas, até certas deficiências na vida, em conquistar, em alcançar certas coisas, porque nós somos dependentes, sim. É igual aquele ditado: eu não tenho que dar satisfação para ninguém,
Eu não acredito nisso. Nós temos que dar. Eu acho errado esse pensamento. Nós temos que dar satisfação para a sociedade, para as nossas vidas, para a nossa família, para o nosso pastor, para o nosso. Agora, cara, para o meu diretor da empresa não tem que dar satisfação nenhuma para você. Peraí, é a produção. Não vou te dar satisfação. Não. O dinheiro está lá já. Tá. Eu quero saber números, eu quero saber como que você foi. Não. Já não bateu a meta. Já bateu a meta já estava batida, não tem que dar mais. Então, eu acho errado isso. Temos que dar satisfação, sim. Ou isso está bem mal explicado, mas temos que dar satisfação, sim. E também tem aquela questão de nós, pelo menos nós que estamos ali, de certa forma, ministrando, né, pregando ou não, tocando o instrumento ou não, cantando ou não, nós temos o nosso exemplo, né, para dar para as pessoas, né? Muitas pessoas não vão ler a Bíblia, mas vão ler a nossa vida, né? Exatamente. E eu acho que as pessoas, elas devem, assim, eu devo satisfação também quando eu caio, por exemplo, e tem um monte de gente que, sei lá, caiu comigo ou tá ali vendo o meu mau exemplo, né? Eu acho que, não sei, né? Minha visão é de que eu devo satisfação também para essas pessoas, né? Pelo mau exemplo. É muito doido isso, porque, nossa, isso cabe um podcast inteiro, né? Cabe. Porque tem tanta coisa, gente. Cabe. E também, eu acho que vale também a pena a gente citar que a gente deve escolher muito as pessoas que a gente escuta, né? Que nem eu falei no YouTube, tem muita gente falando abobrinha, heresias, muitas heresias também. Muito. E a gente muitas vezes fica dando ouvido para esses caras, né? Para essas pessoas. E aí as pessoas que às vezes estão do nosso lado, nossos pastores falando o evangelho puro que está ali, a pessoa não quer, né? E eu acho que é assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que entra, sabe? Hoje em dia, não sei, eu e minha esposa, a gente tem muito cuidado com as coisas que a gente assiste, até as músicas que a gente ouve, a gente tem muito cuidado. Porque tudo que entra, né, acaba contaminando de certa forma, né? Olhos, ouvido, né? Entra e contamina. Meu Deus. Amém. E mudando um pouco de assunto, eu queria perguntar para vocês aqui se vocês vão lembrar de um momento assim de milagre que Deus fez na vida de vocês, que assim foi incrível, não o maior, porque acho que às vezes o maior é difícil, né, porque deve ter tantos, mas assim um específico especial assim que vocês lembram assim. Um milagre pode ser físico, Pô, qualquer milagre. Foi a cura do câncer de um câncer que eu passei, câncer de pele muito violento, e simplesmente isso sumiu da minha vida. O que era para ser de um trauma muito grande, sabe? Passei pela cirurgia, levei levei 56 pontos nas costas. Eu sempre vou usar isso. Tá? Porque são tantos milagres, tantas coisas magníficas que o Senhor fez, mas esse milagre não tem como jamais esquecer ou deixar ele para trás. Não, ele sempre vai estar na frente, né? A minha esposa, meu amor, me acompanhou, tudo isso. Amém. A gente tinha feito 1 ano de casados, né? Quando o Amós teve câncer, foi muito duro isso para nós. Foi mesmo. Imagino. Eu sabe que eu nem parei para pensar nisso? Se você tinha pensado ou não, nossa. Foi 1 ano, assim, porque eu e o Amós, eu já estava viúva, né, há muito tempo. O Amós também, quando a gente se conheceu. E aí a gente se conheceu, se casou e 1 ano de casado ele teve câncer. Então, para mim, aquilo foi assim um pavor. Né? Porque eu tinha demorado tanto para retomar a minha vida, né? E aí, 1 ano que a gente tinha casado, foi muito duro, mas foi tão incrível o que Deus fez, porque a gente também tinha ido para Aberto a Igreja há pouco tempo. Né? Olha, quando nós nos conhecemos, ele estava numa garagem, os cultos eram numa garagem. E logo a gente, acho que 1 ano depois, né? Foi assim que a gente foi para a igreja, né? Deus nos deu a igreja e o Amós teve câncer. Nossa. Então, foi algo que a gente foi um período que a gente orou muito e um período que a gente via as pessoas com câncer chegar na igreja,
Deus começou a mandar um monte de gente doente para a igreja para ele orar pelas pessoas. Então, foi algo, assim, um momento da nossa vida que a gente viu Deus fazer milagre na vida, né, na nossa vida. Sim. E na vida das pessoas. Nossa. Que Deus mandou para a igreja. Nossa. Foi um momento muito difícil e que fui curado em nome de Jesus e estamos aqui. Então, foi um dos, né, milagres com maior evidência, sabe, da presença de Deus na minha vida. Foi esse. Amém. Se tiver outro aí, vocês podem falar também, viu? Ai, eu graças a Deus, eu vivo de milagres. Eu vivo porque eu creio. Eu creio mesmo. Tá? O negócio tá ficando... Eu já quero... Já falo, Deus, eu estou esperando milagre. Sim. Mas eu vou contar um que eu esperei muito tempo. Sim. Eu tinha uma alergia crônica nas mãos. Mas era assim, era uma coisa que com o tempo foi ficando terrível. A minha mão rachava inteirinha. E eu fui do comércio muitos anos na minha vida e eu tinha vergonha, porque tinha horas que eu estava ali passando um cartão de crédito do cliente e aí uma menina chegava... Ai, Vasti, sua mão está sangrando. Nossa. Então, assim, eu passei muitos anos dentro da loja e com essa alergia que ficava cada vez pior. Meus clientes vinham com remédio para mim, me ensinavam um monte de coisa. E era assim. E eu orando, Deus... Ai, Deus, cura essa alergia, cura isso, Senhor, né? E nada do Senhor me curar. Aí, uma vez, na igreja que eu congregava, ia ser gravado um DVD e eu quis participar do coral. E, nesse coral, a gente levantava, assim, umas cartolinas para fazer os desenhos na hora da gravação do coral. Sim. Lá no ginásio do Pacaembu, todas as vezes que eu passo por lá, eu lembro desse milagre, agradeço a Deus por ele. E aí eu fui, né? O Felipe era pequeno, foi também, né? O pai dele, fomos todos para lá. Aí acabou a gravação do CD e eu fiz ali a minha parte, estava ali com o coração todo naquilo e nem lembrei da minha mão. Chegou uma hora que ele orou, né, e falou que bolas de fogo estavam caindo, estava tendo curas ali. Eu senti minha mão queimando, mas eu não lembrava da alergia, eu não lembrava de nada. Eu só queria fazer certo, porque a gente não podia errar. Sim. E era assim, era um mover ali, uma presença de Deus. Eu só queria fazer a coisa direito para Jesus. Sim. Que aquilo ali ficasse mesmo excelente, né? Junto com todo mundo que estava ali. Isso, a gente saiu de lá e eu não me dei conta da minha mão. Fomos jantar. Antes de voltar para casa, eu fui ao banheiro lavar as mãos, que eu olhei. A minha mão não tinha mais nada. Nossa. Nada. Caramba. Só a cicatriz para dizer assim, ó, ele estava aqui mesmo, e eram nas duas mãos. E aí nunca mais eu tive nada. Eu pego em tudo que eu não pegava, eu não podia com detergente, com nada de produto de limpeza. E olha, estava tão crônico que eu não podia com pó mais. Meu Deus. Do médico olhar e falar assim, ó, não tem jeito, isso é crônico, esquece. Só o milagre. Eu falava, pois é um milagre mesmo. Que eu espero e que vai acontecer. Nossa. Mas aconteceu, não foi no dia que eu estava pedindo, eu pedia todos os dias. Eu chegava no culto, eu pedia, eu orava, eu pedia, porque eu tinha até vergonha. Sim. Porque eu precisava das minhas mãos para trabalhar. E depois eu entendi por que eu demorei tanto para ser curada. Porque todos aqueles clientes precisavam ver. Porque depois eles voltavam na loja com remédio para mim, com chazinho para mim, com tudo. Cadê? Aí eu contava do milagre. Quantas pessoas se converteram por causa do milagre.
Então, às vezes, a gente passa por uma situação muito difícil na nossa vida e a gente vê as curas acontecendo do nosso lado. Eu via pessoas sendo curadas, sabe, de tantas coisas do meu lado. E eu falava, ai, meu Deus, será que eu não sou digna de ser curada? Eu estava chegando na igreja, tinha chegado na igreja, né, há alguns anos pedindo, mas muitos com essa alergia. Sim. Mas eu fui curada no momento. O propósito de Deus não era somente me curar. O propósito de Deus era salvar através da minha vida. Amém. Então, todos que viram aquilo, depois viram o milagre. Amém. Né? Essa cura, para mim, foi algo que eu nunca vou esquecer. Sim. Nunca vou esquecer. Passo ali naquele Pacaembu, eu falo. Toda vez que a gente passa, eu conto, né, amor? Toda vez ele já ouviu essa história. Eu conto, ele já ouviu essa história, sei lá quantas vezes, porque aquele lugar para mim se tornou um lugar muito especial. Ali Jesus me curou. Amém. Amém. E puxando um pouco desse gancho, você falou, orei todos os dias durante anos, né? Anos. E é uma dúvida que eu tinha, e acho que, né, vale a pena a gente comentar aqui também, de quanto a gente deve orar pelo aquilo que a gente quer. Seja doença, seja algo material que a gente queira, uma promoção, por exemplo, no emprego. Porque, assim, eu vejo pessoas na internet, né, sempre na internet, né? Falando, eu só oro uma vez para Deus e é isso. Entendeu? Com um ar de arrogância até, né? Tipo, Deus tem que fazer e eu só peço uma vez. E outras pessoas, né, que eu creio, né, igual você falou, precisava daquele milagre, eu queria muito e eu orei todos os dias. Qual que é o certo, né? Eu acho que eu já sei qual é o certo, mas eu queria que vocês falassem sobre isso. Pede, que eu vou te dar. Bate na porta. Você falou certo de eu orar? Vou abrir. É isso que Jesus falou. Que tem umas pessoas que falam assim, você só precisa orar uma vez só. Pelo aquilo que você quer. Diego, só vou dizer uma coisa para ti. Você ama seu pai, você ama sua mãe. Você fala uma vez só com ele na semana, uma vez só com ele no dia. Ainda mais você que trabalha com ele, que está junto. Então, a esposa, eu só falo uma vez com a minha esposa dentro de casa, depois não falo mais com ela. Não. Quem ama Jesus, quem ama o Evangelho, quem ama Cristo, quem ama a força da cruz, olha, não tem como não ficar minutos, toda hora. A gente tem uma comunhão tão grande com Deus que é toda hora, papai. Eu ainda brinco, falo, vai, você não esqueceu não, né? Tá aí certinho? Né? Porque não chegou até agora, então, né? É só para garantir aí, né? Intimidade, ele quer intimidade com você. Sim. Ele quer intimidade. Relacionamento. Deus quer relacionamento. Então, a pessoa que... Eu assim, não estou julgando ninguém. Sim. Tá? Mas, ao mesmo tempo, né? Dando uma... Eu sinto muito. Quem fala isso porque não tem intimidade com Deus. Não tem intimidade com Ele. E realmente vai demorar a tua vitória. Porque Deus, ele abençoa o filho que tem intimidade. Então, você já pensou se Daniel tivesse orado apenas uma vez... Pronto. Mas ele orava 3 vezes por dia a mesma oração. Então, para você que está em casa, né, pensando pra nisso... gente, isso é algo espiritual. Ele orou, desde a primeira vez, a oração dele já tinha sido atendida, só que ainda demorou quanto tempo? 21 dias. Para que o anjo vencesse nas regiões celestiais e descesse com a oração de Daniel. Muitas pessoas, elas não alcançam justamente por isso, porque elas desistem. E até um dia, a gente estava de férias, né? Esses dias, tiramos uns dias para descansar, e a gente foi atrás de uma cachoeira. E a gente andou falando, olha, é ali, tal lugar. E aí a gente andou. E falamos, vamos voltar? Está muito longe. Acho que não era essa que a gente estava procurando, porque a primeira informação é que era tão perto. Foi. E aí a gente falou, vamos voltar. E depois o almoço falou assim, não, vamos mais um pouquinho. Olha, a gente ia desistir. Acho que há uns 100 metros da cachoeira, não é, amor? 100 metros. Aí eu pensei, meu Deus, tem gente que ora tanto, insiste tanto por alguma coisa, né? Mas quando chega
pertinho. Quantas Desiste. vezes a gente está pertinho da nossa vitória? Igual a gente estava daquela Foi. cachoeira. E a pessoa desiste. Dentro dentro da situação de Daniel orar 3 vezes ao dia. Já pensou? Se ele orar só uma vezinha e falasse malemar com Deus, né? A hora que jogasse ele na cova do leão, pelo menos sem uma perna, ele ia sair. Né? Uma perninha ficava lá, não né, insistiu amor? nada com Deus, Deus falou assim, né? Até Deus lembrar. Aí na hora que jogasse lá dentro, o anjo, Deus, Daniel, puxa, é verdade, tira ele de lá, ele ia sair sem as pernas, sem os braços. Né? Alguma coisa, mas como ele orava 3 vezes ao dia e ficava do lado do papai 24 horas por dia, igual eu fico 24 horas por dia, então você que está me ouvindo, olha, meu querido, eu sou dependente de Deus, vivo a graça de Deus, eu sou igual ao apóstolo Paulo, no sentido igual, quero dizer assim, tentando seguir esses mesmos passos, porque ele mesmo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, e ele fala em Efésios, ele repete 2 vezes no livro de Efésios, eu, como prisioneiro de Cristo. Cara, eu sou prisioneiro de Cristo, eu estou dentro das grades dele, então toda hora eu fico, Deus! É como sabe aquele preso que é chato, que fica toda hora pedindo água, pedindo um advogado? É a mesma coisa, eu sou prisioneiro de Cristo. Então, para você que não fala direito com Deus e pede só uma vez na segunda e depois deixa a semana toda, você está perdendo tempo. Deus quer conversar com você, Deus quer bater papo com você, Deus quer te usar, Deus quer abençoar você logo, mas você não tem intimidade com Ele. Agora, uma coisa e outra coisa que é verdade, né? Os com mais intimidade não são os que são mais abençoados? Eu tenho tanta intimidade com você, que nós somos da mesma igreja, eu sou o teu pastor, você é uma ovelha abençoadíssima, não é verdade? Já estávamos conversando sobre algumas coisas aqui, você já, pastor, vamos criar tal coisa? Se eu não tenho intimidade com você, você não vai, você vai deixar o barco andar, como que tem que ser as coisas. Então sinto muito, intimidade é tudo. Eu não falo só uma vez com Deus, não, eu falo só uma vez a cada 2 minutos. Uma vez a cada 2 minutos. A cada 2 minutos eu falo só uma vez. Às vezes o almoço, eu tô em casa, ele tá lá falando sozinho, aí eu, você tá me chamando? Aí, quando eu vejo, não, eu tô falando com Deus. É isso. Oi? Deixa eu falar com o papai, Nezinho, tô falando com o papai. Deus já coloca o silenciar lá no WhatsApp do Amor, né? O próprio Deus desliga lá em cima um pouquinho, porque fala, meu... Silenciar por 8 horas aqui, agora só amanhã. Não, mas eu lembrei até que você estava falando de Daniel, eu lembrei de Jesus também, né? Que ele orou por 3 vezes, né? O próprio Deus aqui na Terra. Ele orou por 3 vezes, mas que seja feita a vontade do Pai, né? Exatamente. E isso é uma coisa que tem que estar na nossa cabeça. Sim. Porque senão você é aquele que se revolta. Porque muitas vezes a sua vontade não é a vontade de Deus. Sim. Então você tem que estar aberto. Eu sempre oro isso. Falo, olha, Senhor, mas que seja feita a sua vontade. Sim. E até mesmo quando a minha vontade não for a sua, me livra da minha vontade. Amém. Né? Porque Ele pode nos livrar de nós mesmos, né? Eu não tô mexendo no celular. Eu lembrei no versículo agora, acho que na verdade eu não vou lembrar dele por completo. O próprio Tessalonicenses diz o quê? Orai sem cessar. Sem cessar. É porque aqui, achei. Pessoas elas preferem ouvir as outras pessoas do que a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. O 16 diz, regozijai-vos sempre. Então, 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo nosso Senhor. Então, ou seja, orar sem cessar, falar com o papai. E orar sem cessar significa o quê? Você está falando com ele? Sim. Ou falar com ele, então eu sou dependente dele. E você vai dele. falar de tudo. Você vai falar sobre tudo, inclusive sobre as suas necessidades. Sim. E é muito forte isso. Porque eu entendi essa chave esse princípio, né, de depender de Deus, né? E antes eu orava, né? Eu nunca tive um relacionamento assim com Deus igual eu tenho hoje, né? Que ainda está em fase de crescimento, mas eu orava e queria as minhas coisas. E quando não acontecia, eu ficava frustrado, igual você falou. E uma frustração pode gerar uma revolta. E afasta de Deus, né? Agora eu fico pensando, toda vez que eu orasse, Deus concedesse o meu desejo, né? Como se fosse um gênio da lâmpada. Quão mais mimado eu seria. E quantas coisas você perderia? Porque muitas vezes nós queremos coisas que nós não estamos preparados para ter. Então. E Deus, Ele até vai nos dar aquilo, mas no momento certo. Sim. Certo.
Isso aí. Teve algumas vezes também que eu, no começo da caminhada, ficava meio pensando, Deus, eu quero mais, né? Eu quero crescer logo, quero acelerar o processo, porque tá muito lento. Parece que no começo, não sei se vocês forem assim, parece que é muito lento, né? A gente não consegue mudar algumas coisas e tal, e vai crescendo, e aí eu ficava orando que eu queria mais, queria fazer mais. E aí parecia que no outro dia, Deus acho que soltava só um... Tá bom, vamos ver se você aguenta. Aí eu já falei, não, Senhor, tá bom, já entendi. Eu não quero, eu quero no seu tempo. Me prepara antes, porque eu já não estava preparado, né? Pastor, queria te perguntar uma coisa. Como é que foi o seu chamado de profeta, para profeta? Foi uma coisa interessante. Na verdade, dentro do que nós falamos no começo, eu ainda estava no ventre da minha mãe. E naquela época foi algo impressionante. Não tinha, né? Eu estou com 51 anos agora e há 51 anos atrás, não tinha ressonância, não tinha, como que fala? Ultrassom, essas coisas, tomografia. Não existia, mas só para quem vivia dentro de uma outra posição na sua vida aí, mas não tinha como saber que é o sexo do bebê, nada. E nós estávamos numa olaria, orando a Deus. Nossa, eu já estava no ventre da minha mãe, então eu já estava lá, né? Já estava orando, você vê, né? Entendi. Aí a minha mãe e meu pai estavam orando, minha avó Luzia era viva ainda, os parentes todos estavam num culto de oração e virou aquilo em vigília, eles lembrando a gente disso. Eles sempre comentam com a gente nos almoços, em casa, no dia a dia. E na madrugada o Senhor chegou perto da minha mãe e falou assim: é um menino que vem, é um varão que vem aí. E esse varão é um profeta, deu até o nome, e você vai chamá-lo de Amós. Nossa. É um profeta e você vai chamá-lo de Amós. O nome dele é Amós. Pois a minha mãe até então não sabia. Minha mãe estava grávida de 6 meses já. E a minha mãe estava esperando todo aquele regozijo, aquela alegria de mais um bebê, de um bebê chegando, de um bebê chegando, que eu sou o primeiro, né? Uhum. A mamãe toda feliz. E aquela madrugada foi tanto que eles dizem que quando acabou por volta de 2 horas da manhã a oração, tudo lá no sítio, no olaria, ninguém dormiu. Esperaram o dia amanhecer, acordaram o dia, porque foi tão impactante todas as coisas que o Senhor falou ali. Nossa. E uma delas foi essa, que era um menino, um homem que vinha ali e era um profeta, e o meu nome ia ser Amós. Então, eu acredito que o meu ministério já começou aí. Esse ministério profético já começou aí, esse chamado já veio aí, mas eu vim caminhando com isso, o meu crescimento veio, veio na terra, aquela coisa toda que nós já sabemos, 15, 14, 15, 16, 18 anos vindo, mas o meu chamado mesmo, ele veio aos 30 anos de idade, em cima de um monte, no morro, em cima de um monte bem alto, onde eu estava sentado assim, orando, falando com Deus. Eu gostava de subir lá e ficar embaixo de uma árvore, naquele lugar que a gente sempre ia no interior, e estava quietinho lá. De repente o Senhor falou para mim assim: a partir de hoje você vai sair do teu emprego, você vai deixar o teu emprego e o teu chamado profético começa agora. Então, com 30 anos de idade, para valer, foi onde mesmo o Senhor disse: agora. E foi mesmo. Dos 30 anos de idade para cá, eu nunca mais parei. Engraçado, Diego, o Senhor falou, literalmente, sai da tua terra, da tua parentela. Só que para mim o Senhor usou: sai do teu emprego, sai das tuas coisas, larga tudo, não viva as finanças da terra, viva a minha, porque eu vou te fazer uma poderosa nação, um grande homem na terra. Pois eu cheguei no meu emprego, falei: patrão, é o seguinte, não dá mais. Você é maluco, você com um filho pequeno, com família, com casa para cuidar, você chega no seu patrão e fala para ele: eu estou indo embora. Ele me perguntou, me indagou: mas espera, você está indo para onde? Você está indo para que emprego? Para com isso, você é muito querido aqui, nós não queremos que você saia. Estou indo, porque quando eu falei para ele, Deus me chamou, ele estalou os olhos assim, ficou me olhando e falou: bom, se tem coisa espiritual nisso, eu não quero me meter, então vai, mas a porta está aberta para você. E eu fui, segui os caminhos do Senhor. Então, o meu ministério, para valer, começou com 30 anos de idade. E nós aqui, com 51, né? Estamos aqui. 51, né? E você, pastora, qual que foi o seu chamado de pastora? Assim, como que aconteceu? Nossa, eu sou aquela improvável que... Por isso que eu acredito que Deus, ele chama os improváveis, Deus, ele usa improváveis, aqueles assim que ninguém fala, que a pessoa olha e fala: imagina,
Eu fiz administração de empresas. Eu sempre... eu trabalhei no comércio muitos anos. Com 19 anos, eu já tinha minha loja. Então, assim, eu amava o que eu fazia. Nunca me imaginei sendo pastora. Mesmo quando eu me deparei, esbarrei com Jesus naquele dia ali, naquela conferência, eu mergulhei fundo na igreja, amava a igreja, tinha ministério na igreja. Lá eu fui diaconisa, lá eu fui ungida presbítera, todo com esse tempo, mas assim, pastora, eu nunca imaginei ser. Eu estava bem ali onde eu estava. Né? E daí aconteceu uma série de coisas na minha vida. Eu fiquei viúva e as coisas foram acontecendo. Aí, depois de um tempo, eu conheci o Amós. E no dia que a gente inaugurou a igreja lá na Nelson Camargo, né? No dia, o Senhor me ungiu. Nossa. Pastora, me chamou mesmo. E assim, eu nunca imaginei. Eu pensava assim que eu só ia ser feliz ali no meu negócio, que eu nunca ia ser feliz. Eu tinha medo de falar. Gente, os primeiros anos foram terríveis. Eu tinha medo de falar em público e nunca tinha realmente pensado em pastorear. Mas quando o Senhor me chamou, eu queimei mesmo meus carros de boi. Eu realmente não me imagino sendo outra coisa. Eu sou feliz sendo pastora. Amém. E assim, eu tento, eu oro a Deus, eu procuro melhorar a cada dia com a graça dele, mas porque eu não consigo me imaginar dando um passo para trás. Sim. Parece que eu nasci para isso. Nossa, e uma coisa que você nem imaginava. Eu né? Nunca imaginei na minha vida. Nossa, olha. Nunca. E como foi, assim, vocês dois tiveram que abandonar as suas fontes de renda, né? Como é que foi isso, assim, para vocês abandonar, tipo... Deve ter sido uma loucura, né? Olha, para mim foi uma coisa assim, bem difícil. Eu não abandonaria nunca. Assim, na minha carne. Sim, sim. Deus realmente tirou. Nossa, porque eu não abandonaria aquilo. Se eu tivesse hoje dentro daquilo ali, eu não conseguiria. Porque Deus teve que me pegar e falar assim, olha, é aqui. O lugar é aqui. É aqui. Eu vou te ensinar. Eu vou te conduzir. Sou eu quem vou te cumprir. Agora chegou a hora de você conhecer um Deus que você não conhece, que é o Deus da provisão, o Deus da providência. Sim, teu lugar eu conhecia Deus de muitas formas. Eu amava Deus de muitas formas, mas o Deus da providência eu ainda não tinha conhecido. Eu só conhecia a força da minha mão. Eu só conhecia a força do meu trabalho, a força do que eu estudei para fazer, do que eu já estava fazendo há anos. Eu confiava naquilo ali. Eu confiava em Deus. Sim, sim. Mas nessa parte da minha vida, eu confiava naquilo ali, no que eu via. E aí Deus teve que me mostrar que Ele era Deus na minha vida de todas as formas. Amém. E hoje eu tenho intimidade com esse Deus com a providência. Amém. Também. E eu louvo a Deus por isso. Amém. Amém. E você, pastor, como é que foi esse... Foi o que eu disse, é muito difícil, não é para qualquer um. Não é para qualquer um.
Todo mundo diz que confia em Deus, né, amor? Diego, por isso que eu sempre falo uma coisa, sabe, como profeta do Senhor, eu só fico ouvindo as pessoas perto de mim, eu só fico ouvindo os grandes, os pequenos, os médios, expor, falar e dizer, os sabem tudo, eu posso tudo, quantos eu posso tudo, sou o bom, sou o melhor, eu vi descer de uma forma e perder tudo. Então, eu fico ouvindo as pessoas comentarem, falarem, dizer, não, porque a minha fé é surpreendente. Eu presenciei e perguntei para pessoas, mas você falou para mim que a sua fé era surpreendente, que a tua fé era além do normal. Para você ver como nós somos falhos, né? Então não fala. Então não fala. Então eu estou assim, eu fico vendo as pessoas se exporem, se mostrarem, se colocarem naquela posição de fé, e Deus fala no meu coração, nada serve. Isso aí, arrancou 2 fios de cabelo da cabeça de uma vez, ou puxou um fio de barba, ele já está debulhado no chão. Então, para mim, foi muito difícil. Engraçado, eu já tinha uma visão tão ampla dentro de tudo isso, já era mais adiantada no futuro disso, que eu peguei e falei, meu, quer saber? E eu já vinha acompanhado pela minha avó. Minha avó foi minha avó deixou um legado muito grande. Meu Deus do céu. A minha avó, irmã Luzia, quem conhecer sabe do que eu estou falando. Ela falava assim, não, nós vamos orar e daqui a pouco o Senhor responde. Se ele não responder, é porque ele não quer. Então não tinha esse termo da pessoa falar, tá vendo, não respondeu. Ela usou isso, então, como uma lógica de fuga. Não. Se ele não responder, é porque ele não quer. Só que tinha uma coisa, Deus assinava embaixo, Deus ensina embaixo as nossas palavras. Quando você alcança uma maturidade muito alta, muito forte, acabamos de falar da intimidade, você conversa com ele 24 horas por dia, você está junto com ele 24 horas por dia, você se torna extremamente dependente dele, ele assina embaixo o que você fala. Então a minha avó, irmã Luzia, ela falava, é assim. Deus falava, tá bom, Luzia, é assim. Quando ele falava não também, ele falava, não, Luzia, não é bom assim, não vai ser assim, não. Tá? Então foi isso. Quando Deus estava naquele monte, outra coisa, você sabe o que é você estar sentado assim, de repente vinha algo perto de você, você sentir que alguém sentou perto de você, você sentir que alguém está do seu lado, você sentir aquela pessoa do seu lado, só que você não pode virar a cabeça para olhar, você sabe que tem alguém do seu lado, ele fala para você, acabou seu tempo. Eu falei, vou morrer, pensei, acabou meu tempo. De trabalho, você não vai trabalhar, deu o nome do patrão, você não vai trabalhar mais para essa pessoa assim. Falou, ele vai sentir muito, ele vai ficar triste, mas acabou seu tempo, você vai voltar para São Paulo, e a partir do momento que você voltar para São Paulo, que você der o teu primeiro dia de trabalho, no final da tarde você vai chegar nele e falar para ele o que está acontecendo, que você não pode mais trabalhar, que agora você tem outro emprego, outra obra, outro trabalho, e você vai sair no campo missionário, você vai ser agora meu funcionário extremamente dependente de mim. Uau. Não que só comuniquei às pessoas que precisavam comunicar. Sim. Tá bom, tchau, tá bom, tchau. E com respeito ao patrão, tá bom, ele, como eu disse para você, ele sentiu muito e foi muito fácil, só que tem uma coisa, né? Os primeiros dias, os primeiros meses, os primeiros 2 anos, 3 anos são os piores da sua vida. Espera, eu vou explicar, vou tentar entrar como os piores. Eu sempre dei risada na situação, sempre dei risada, sempre fui piadista no sentido de, né? Quebrei o dedo. Quebrei o dedo, meu Deus do céu. Então, por que os piores? Porque você vai aprender literalmente a depender de um salário que você não sabe de onde está vindo. Então, quando a gente foi para Nelson Camargo, a gente não tinha a menor condição. Deus falou, vai. E a gente foi. Amém. E nós passamos 4 anos sem a igreja conseguir se pagar. Nossa. E todos os dias, quando chegavam os dias do aluguel, Deus mandava. Deus fazia acontecer um milagre e aparecia. Sim. Nós nunca atrasamos um aluguel daquele prédio. Amém. Então, Deus ele mostrou para a gente, nesses 4 anos, que a igreja era dele. Sim. E que ele supriria a igreja. E então, para nós, esses 4 anos, vendo Deus fazer milagres todos os meses, foi algo que Deus quis nos mostrar.
e quis que a gente aprendesse. Então, hoje, a gente não vive assim, angustiado por nada. Porque ele nos ensinou. Essa igreja tem dono. É dele. E ele vai suprir todas as necessidades da igreja, como ele supre todas as nossas necessidades também. Amém. E eu lembrei, quando o pastor estava falando da avó Luzia, né, que Deus assina embaixo, lembrei de uma pregação que eu ouvi sobre você... Sobre o fruto, né, da pessoa. Quando você vê uma pessoa que tem um fruto no reino dos céus, né? Que é a pessoa que ela ora e acontece. Porque tem tanta intimidade com Deus, porque a oração dela é simplesmente uma manifestação do próprio Deus. Então, quando a pessoa tem um fruto, um relacionamento tão forte com Deus, que ela ora e acontece, né? Olha só, o doutor Júlio é uma pessoa que eu posso até citar, que ele sabe disso. Então, são experiências maravilhosas. O que aconteceu? Nós estávamos em casa quietinhos um dia, tomando nosso café da manhã, por volta de 8 horas da manhã, tomando um cafezinho. E daqui a pouco ligou uma pessoa, que é o seu Júlio, ligou para nós. Pastor, falei, ô, seu Júlio, estou com um problema aqui. Falei assim, um problema aí? O negócio está sério, então. O que deve estar acontecendo? Eu peguei... Aliás, me enrolei todo aqui, desculpa. Falei, o que deve estar... Problema? O que está acontecendo, seu Júlio? Tem uma pessoa aqui que veio aqui na minha empresa e essa pessoa ela é vidente, ela mexe com algumas coisas estranhas aí e foi um engenheiro da minha empresa que trouxe ele para cá para ele adivinhar em que ponto aqui da empresa, porque o que acontece? Ele constrói torres de prédios. Ele tem uma construtora, então ele constrói prédios. E eles precisam fazer poços artesianos para deixar uma água para deixar algo de ser como fora da Sabesp, né? Alguma coisa de segunda, de mais uma opção. E aí o engenheiro da empresa dele foi lá e chamou esse homem que ele faz adivinhação de se vai ter água naquele terreno ou não vai e que ponto está a água para eles cavarem os poços. E a empresa que faz a escavação, ela não cobra barato, que faz a perfuração, perdão, ela não cobra barato. E essa pessoa foi lá e falou, pode fazer a perfuração aqui, que aqui vai dar água. E eles chegaram a perfurar por mais em torno de 240 metros de perfuração. Fizeram nada para ver se tinha água. E não deu água, não achou água. Aí foi quando ele me ligou. Aí ele ficou bravo com o engenheiro e falou assim, quer saber? Eu vou trazer um cabra aqui, que esse aí vai adivinhar onde tem água. Mas eu não sabia que o cabra era eu. Aí foi quando ele ligou para mim. Ele explicou para mim o caso, eu passei o caso para os universitários na cozinha. Falei, meu Deus, olha que rolo que só me coloca. Ai, meu Deus do céu. Só que Deus falou para mim assim, vai lá e mostra onde tem água. Olha, para piorar a minha história. Vai lá e mostra onde tem água e o meu nome vai ser exaltado nisso. Diego, isso é muito sério isso. Peguei e falei, quer saber, deixei eles orando lá em casa e fui para a empresa. Fui lá na cidade de Cotia, onde estavam as obras lá, a construtora levantando, a construtora construindo, tudo lá, fui lá. Chego lá, estava ele, o vidente lá, o sujeito me esperando, e mais 2 discípulos dele, e mais os 300 funcionários dele olhando para ver que rolo que ia dar isso. Nossa, plateia. Meu Deus do céu. Ai, gente do Olha céu. só a intimidade com Deus como é. E aí, ou seja, Deus, ele acabamos de falar, ele assina embaixo. Quando você tem intimidade com ele, ele assina embaixo. Cheguei na obra, cumprimentei todo mundo, e o sujeito lá que mexe com os pauzinhos lá, olhando para mim, numa cara, eu falei, meu filho, você teve sua chance, agora é a minha. Eu vou falar a verdade, eu estava em estado de choque, né? Eu estava assim, e você em casa... Gente. O que eu fiz? Falei assim, Senhor, a tua verdade... Aí o seu Júlio me chamou e falou para mim, vem cá, agora você vai... E eu fui lá, você agora vai falar onde tem água aqui. Eu falei, Senhor. Só que o primeiro, o que eu fiz? Restaurei o altar do Senhor. Sim. Perguntei o que aquele homem que estava ali, amando de outras forças, o que ele tinha feito? Olha, ele fez isso, jogou uns negócios aqui, umas coisas estranhas ali. Eu falei, recolhe tudo que ele jogou e põe numa lata e põe nos cantos. Joga e deixa num canto separado. Tudo que ele fez. E aonde aí foi quando, antes de sair de casa, eu perguntei para ela assim, porque nós conhecíamos aquela propriedade, tinha acontecido um aniversário ali, nós estávamos naquela propriedade onde eles compraram antes dele construir o prédio. Ali nós estávamos no aniversário uma certa vez ali. E nós sabíamos que tinha 2 pés de jabuticabas maravilhosos naquele lugar.
Jabuticaba muito, coisa de primeira mesmo. Um pé era lá no fundo e o outro pé era na frente. E o que aconteceu? E esse sujeito mandou perfurar água nos cantos. Então, quando eu cheguei lá, que eu tinha perguntado para a Vazia, falei assim, aonde você acha que vai nascer água? Ela falou assim, num dos pés de jabuticaba. Falei, Senhor, são 2 pés de jabuticaba lá, então vamos lá. Só quando chegou lá, eu falei, Senhor, agora é a hora. Agora é a hora. Aonde o senhor quer que cave? Ele falou assim, a tua esposa já falou. Um dos pés de jabuticaba. O do fundo não dava mais, porque eles já tinham construído 2 pisos de garagem. Então ia ser muito complicado fazer toda a perfuração. Não tinha como mais. Até tinha, mas o gasto imenso. Bom, sobrou a frente que estava completamente limpa. Eu falei assim para o seu Júlio, eu vou orar ao Senhor e nós vamos cavar ali. E ali vai ser feita a perfuração e ali vai dar água. Deus me mostra que tem água ali. Aí, o bruxo veio até mim e falou para mim assim, como? Aqui não tem água. Aqui não dá água. Nessa região é possível dar água. Eu falei, que engraçado. Então você enganou, seu Júlio, porque você veio e mandou perfurar em 2 lugares. Já quebrei as perninhas dele nisso. Aí o que eu fiz? Fui lá, restaurei, mandei pegar 12 pedras. Isso eu pedi. Falei, os funcionários tudo dando aqui, né? Torcendo um tal de oxente daqui, oxente dali. Eita, glória a Deus daqui, glória a Deus. Os funcionários trouxeram 12 pedras do jeito que eu pedi. Eu fui lá, restaurei o altar do Senhor, joguei óleo de unção em cima do altar. Cheguei para o cara que fazia a perfuração e falei para ele, qual broca vai a primeira para fazer perfuração? Ele falou, mas primeiro eu tenho que falar com o seu Júlio para ver se ele vai permitir que fura. Porque vai ficar em torno de R$8.000 outra perfuração aqui. Os primeiros 100 metros vai ficar em torno de 8 mil a 16 mil reais para fazer uma perfuração. Aí Deus falou no meu coração assim, Deus é magnífico. De novo aquela pessoa do meu lado conversando comigo, igual eu fui chamado lá no monte. A pessoa chegou do meu lado, de novo o Espírito Santo chegou do meu lado e falou assim, pode furar com 140 metros que vai dar água. Mas espera um pouquinho. O engenheiro falou para mim, impossível. Furamos com 240 metros, não deu, vai dar com 140 metros. Eu chamei o seu Júlio e falei, seu Júlio, o senhor me chamou aqui, o senhor confia no Deus que eu sirvo? O seu Júlio, ele é alemão? Claro que eu confio. Pode furar essa porcaria. Não pode falar outro nome que ele falou. Né? Então, tá bom. Eu cheguei para o menino da broca e falei assim, para a equipe lá, para a empresa, qual é a primeira broca que vocês vão usar? Aquela ali. Fui lá, ungi a ponta da broca, joguei óleo de unção em cima do local, que já estava sendo restaurado, as 12 pedras tinham sido colocadas, fizemos um ato profético, eu falei para ele, pode perfurar aqui que com 140 metros vai dar água. O rapaz olhou para mim e falou, olha, isso é fé, hein? Foi quando eu usei o termo, Deus assinou. Não, Deus já assinou embaixo. Deus já assinou embaixo e pode ir. Só que aí o seu Júlio chegou para mim e falou assim, você tem certeza? Porque se não der água, eu vou cobrar de você os 8 mil. Seu Júlio, o senhor não cobrou do sujeito ali as 2 perfurações que ele fez, né? Eu estar brincando com você. Eu falei assim, não, seu Júlio, meu Deus. Você falou, olha, eu disse que você ia dizer onde tinha água. Só que aí a pessoa, ele não era um cristão lavado como nós remos do sangue do Cordeiro, ele não era lavado nesse sangue do jeito que nós somos. Sim. Ele falou assim, pelo amor de Deus, eu falei para todos que você ia falar que... Então, às vezes, Deus quer usar você e nós usamos o nome de Deus. Olha, nós damos o nome de Deus. E é interessante porque ele falou, olha, eu usei o nome de Deus, esse nome tem que ter valor agora. E teve. Eu falei, seu Júlio, eu vou embora para casa, fiz toda a oração, orei para algumas pessoas que estavam lá, orei pelo seu Júlio, falei, eu vou embora para casa. E eu perguntei para o rapaz da máquina, escuta, que horas mais ou menos você chega em 140 metros? Ele falou, bom, atrasou bastante, já são quase 11h30 da manhã, 5h30 da tarde, 5 horas da tarde, eu chego nos 140 metros. Então, 5 horas da tarde eu vou te ligar. Seu Júlio, 5 horas o senhor me liga dizendo que deu água. Fui embora para casa, Diego, não foi, amor? Fui embora para cá, cheguei lá em casa. Orar, né? Fui orar, chorar e gritar, né? Fazer dança da chuva e tudo mais. Fazer dança da chuva. Nós oramos. Só que quando deu 5 horas, Diego, não me ligou, seu Júlio. 5h10, não me ligou. Ele liga você. 5h20, não me ligou. Quando foi 5h, eu falei, amor, eu não vou aguentar. Pelo amor de Deus. Querendo fugir liga já, você né? Para ele. Mudar de cidade. Liga você. Mas nenhum ponto nós falamos. Não deu água. Nós falamos, liga para ele, porque nós só falamos o seguinte, se der morte, já manda matar logo. Quem, né? Aí ela ligou.
Quando ela ligou, só escutamos ele. Agora não dá para falar. A água estourou aqui, 5 horas a água estourou aqui. Nós estamos tentando agora lacrar a perfuração. Eles colocam uma válvula para paralisar o jato d'água. Então, quando foi 5 e pouquinho, vai parecer que teve um horário, 5:10, tinha jorrado água para cima. Com 140 metros. Deus fez nascer água. E outra coisa, hein? Provado, visto e revisto que ali não dava água. Eu creio no milagre, sempre vou. Mais um milagre que nós contamos para você aqui. É isso aí. Amém. Vamos ter um projeto aí, gente, que vamos contar em primeira mão aí, hein? Poço artesiano aqui? Não. Bora orar. Não, a gente estava... A Joyce teve uma ideia de gravar alguns vídeos assim, nesse formato, histórias de profeta. Oba! E vai ser um preparativo para o livro, né? Que vai vir um livro. Então a gente vai dar umas adiantadas. Amém. Sabe, Deus é maravilhoso. Vamos de novo repetir, para aquele que costuma fazer só uma oraçãozinha no domingo à noite ou na segunda de manhã e depois esquece, você está perdendo tempo, né? Você está perdendo tempo, cara. Tem intimidade com Deus, porque quando você tem intimidade de filho para pai, de pai para filho, com ele te ouve de uma forma gostosa, mais gostosa ainda. Sim. Mais amável. E é o que acontece com a gente, né? Acontece com a gente. Amém. Uma última pergunta, último assunto, na verdade, sobre como começou a igreja. Eu sei que talvez foi o Amós primeiro, né, que começou lá na garagem, mas como que foi esse começo e depois como que foi essa transição para The Lion? Esse começo foi algo não muito diferente do que acontece com muita gente, muitos homens de Deus por aí, muitas pessoas. Eu estava caminhando, como sempre, porque o que veio primeiro na minha vida foi o ministério profético, depois o pastoral. Ah, tá. E eu estava na caminhada profética e fazia já várias reuniões na cidade de Osasco, orando ali no Jardim de Abril, no Jardim Umuarama. E foi quando eu conheci a pastora Eliane, né? A nossa mais conhecida como ovelha, e Deus falou assim: eu quero um povo aqui, quero algo aqui, eu tenho algo para esse lugar, eu tenho algo novo também para essa cidade. Ele falou: também não, porque já tinha igrejas grandes ali. Eu falei: Senhor, mas a cidade já está bem evangelizada. Mas o Senhor falou: está surtida, como dizia o vovô no passado, está surtida já aqui, ó, as prateleiras aqui. E ele falou: mas eu quero você nessa cidade. E estabeleça aqui. Ele falou: estabeleça uma igreja. Sim. Eu não demorei. Foi quando começou na garagem da pastora Eliane. Sim. Começamos um trabalho muito forte, oração em cima de oração, crescimento, e as pessoas começaram a vir. E o culto de garagem chama muita atenção, ainda mais se ele tiver uma faísca de fogo, né? Se pegar fogo, o povo... Aí fica conhecido como culto da garaginha. Então o povo vai. E começou a vir. E nesse tempo, a Vasti chegou, né, Nê? A Vasti chegou na nossa vida, onde nós já tinha um ano, nós já tinha um ano que nós estávamos na garagem. Foi quando a Vasti chegou na nossa vida e começamos a trabalhar juntos, a lutar juntos. E depois de um período de 2 anos e pouquinho, mais ou menos, foi quando a nossa visão, o Senhor aumentou a ideia, a situação. Deixa eu me colocar. Aumentou a nossa ideia, a nossa visão, nossa percepção. Vamos para outro lugar, vamos orar ao Senhor. Oramos ao Senhor, o Senhor falou: sim, escolha o lugar e vão para lá. O que vocês escolheram, eu vou dar para vocês. Foi onde nós escolhemos ali o ponto da Nelson Camargo, que até então era algo impossível. Lembrando sempre que tudo tem uma luta muito grande. Se você parar de ficar olhando para a luta e não der passos, você não vai para frente, não adianta. Nós vimos que o negócio ia vir fervendo. E nós falamos: Senhor, se o Senhor nos chamou, o Senhor deu para nós, o Senhor nos direcionou, nós vamos para cima. Fomos para Nelson Camargo. Chegamos na Nelson Camargo, abrimos a igreja, né? Muito trabalho, muita luta, muito esforço. Não foi fácil, com uma fé muito grande no Senhor Jesus. E ficamos ali. E agora, o nome The Lion, quer falar você? Então, Deus, desde o início, Ele nos direciona. Tem coisas que estão acontecendo agora que não são surpresas para nós, que na garagem o Senhor já havia falado, né? E chegou um momento que o Senhor falou: vocês estão prontos. E, a partir desse momento,
o Senhor falou: bom, agora vocês vão mudar tudo. E essa transição de nome, de tudo, foi bem num período assim pandêmico, e a gente não estava pensando que isso poderia acontecer naquele momento. Mas foi direção de Deus. Muitas pessoas, inclusive, não gostaram, não aceitaram. E aí, depois, a gente até começou a conversando com outros pastores, e até lá na universidade, conversando, a gente acabou sabendo que essa transição de nome tem realmente essa dificuldade, porque muita gente não compreende. Sim. Não compreende que que chega uma hora que Deus ele fala: olha, você está em mar aberto agora, agora vai. E para o que Deus prometeu para a gente era hora de ir para as nações mesmo. Sim. E foi tão de Deus que Deus assina embaixo do que Ele faz. Porque depois que nós mudamos o nome, depois que nós entramos, aperfeiçoamos, né? Deus aperfeiçoa tudo em nós, e a visão ela é dada, ela não é dada de uma vez. Ela vai sendo dada. E antes da pandemia, quantos países já estavam assistindo? A gente tinha cultos que só nos Estados Unidos tinha 4 ou 5 lugares. Hoje tem pessoas da África, de Portugal, sim, de outros estados do Brasil nos assistindo. Então, e nós sabemos o que Deus prometeu para a gente nesse tempo de nações, está começando a acontecer agora. E isso é algo que, às vezes, a gente fica meio, né? Fala, Deus! Mas as coisas vão acontecendo tão naturalmente, sim, tão ao seu tempo. Né? O Senhor fala para a gente não andar ansioso por coisa alguma. É lógico que a gente quer falar: Deus, o Senhor prometeu isso, como é que vai ser? A gente quer saber, quer até se atropelar. Mas a gente se segura e fala: Senhor, vai dando aí as diretrizes para a gente ir caminhando e chegar no que Deus quer que a gente chegue, né? Sim. E parece que Ele revela só o próximo passo, só, né? Não dá a visão completa, assim, né? Porque aí entra aquele posicionamento de extremamente dependente, que Ele também nos ensina isso. Se Ele fizesse tudo, nós não faríamos a nossa parte. Que por direito, né, que nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos nos expor, nos colocar na brecha, fazer com que as coisas também aconteçam. Nós precisamos também ter nossa... Né? Exatamente, porque se Ele fizer tudo, aí é interessante, Ele dá até o próximo degrau. O resto é com você. Você vai seguindo. Aí Ele vai te ajudando, Ele vai te socorrendo, Ele vai te dando as ideias, Ele te passando os caminhos, mas você tem que pôr a mão literalmente naquela massinha ali, para senão... E pôr fermentinho, senão não cresce, não. E nessa caminhada, tanto no ministério, assim, na caminhada com Jesus, no ministério profético, pastoral, no ministério da igreja, né, na liderança da igreja, alguma vez vocês já pensaram em desistir, assim, tipo, não está dando mais? Nunca. Amém. Nunca. E nem cogito, nem passa pela minha cabeça, não existe. Para mim, agora o viver é Cristo, o morrer é ganho. Amém. Então, o morrer para mim vai ser dentro disso, desse caminho, desse posicionamento, dessa ida, entende? Se Ele quiser mudar os planos, pode acontecer. Agora eu quero que a Adelaine aqui de Osasco fique... Eu vou levantar o Diego para ser o pastor da igreja, porque eu quero que vocês vão para o mundo. Vão lá para evangelizar a África, vão para evangelizar o Oriente Médio, Paquistão, Afeganistão, Irã, Iraque. Se ele a gente vai. Pega umas bombas, né? Coloca uns faço um curso aqui no Exército aqui brasileiro e vamos embora.
Entende? Mas fora isso, não. Fora isso, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, não tem como mais existir. Amém. Né? Você também não? De jeito nenhum. De forma nenhuma. Não consigo. Eu digo para o Senhor que tem uma música do Resgate que eu sempre amei, mas eu não sabia o significado dela. E depois que eu comecei a pastorear, eu entendi. E eu oro, já orei isso, e eu oro isso. Eu digo que para o Senhor que toda a minha longa juventude é dele. E assim, eu quero sempre ter um espírito jovem, um espírito ensinável, né? E para poder caminhar até nosso último dia, não é? A gente quer ver vocês ali, sabe? Vocês pregando ali, e a gente está lá sentado, só falando, olha só, este é o selo do nosso ministério. Amém. Né? Então, é muito bacana você conseguir olhar o futuro, falar, meu Deus do céu, eu quero isso, mas eu quero isso com o Senhor. Sim. Até último dia da minha vida. Eu digo para o Amos, eu digo lá na igreja para a mulherada que nunca vai ser peso para mim. O ministério. Sim. Nunca vai. É uma coisa. A gente não é um mar de rosas. Sim. Porque nós somos humanos, tanto que a gente vive um tempo em que pastores, a gente vê muita depressão em pastores, ansiedade, estresse e tantas coisas, porque é algo difícil. Sim. Mas, por outro lado, é um privilégio você ser chamado por Deus. Uhum. Né? Esse é um grande privilégio na nossa vida. Você já pensou? Eu penso assim, nossa, Deus olhou lá de cima do céu e Deus me viu. Ele viu alguma coisa em mim, uma improvável. Sim. Nem eu entendia direito o que eu era, o que eu queria. E ele olhou e ele viu algo que eu não vi. Então, eu preciso ser grata até o último dia da minha vida por ele ter visto em mim coisas que eu nunca teria visto. Sim. Né? Então, é um privilégio. Para mim, ser pastor é um privilégio. Esse ministério é um privilégio. Nossa. Vocês assistiram aquela série The Chosen? Não, a gente está para assistir. É que é ruim de assistir só pelo aplicativo. A gente não conseguiu ver ainda. Eu assisti algumas partes e tem uma... É claro, assim, que muita coisa ali é suposições, assim, né? Encenação, é uma novela, né? Uma série. Mas Pedro é um cara bem difícil, né? Eles retratam bem difícil, assim. Ele tem problema com jogos, ele gosta de apostar, enfim. E a esposa dele, ele né, ali na série que retrata a esposa dele. Só que ela sempre incentivando ele, falando você não é assim e tal. E enfim, né? Aí chega Jesus, escolhe Pedro e uma hora tá a esposa dele assim... na casa dele, eu acho que ele foi cuidar da sogra dele que estava na casa dele, e Jesus fala para a mulher assim, né? Você viu primeiro o Pedro, né? Porque ela já via, né? Tinha a capacidade de ver o homem que estava lá dentro adormecido, né? E Jesus, é claro, né? Ele veio depois, mas, claro, ele já existia, mas ali naquele momento ele apareceu depois deles terem casados, né? Ele fala, você viu primeiro. Nossa, eu chorei muito nessa cena. Falei, nossa, meu. Forte. Muito louco. Acho que o Amos viu primeiro. Mas gente, porque assim... O Amos, ele é a melhor parte de mim. Uhum. Porque assim... assim... ele tem vergonha. Porque assim, eu era uma pessoa que tudo tinha que ser para ontem.
Porque o comércio faz isso com você. Sim. Tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que acontecer. Você sabe disso. Então, para mim, tudo era para ontem. E, assim, para mim, tudo tinha que estar ali. 2 mais 2 é 4. Sim. E se uma coisa não desse certo, eu ia dormir preocupada com aquilo se eu dormisse. Sim. E o Amós é um negócio assim tão... Eu comecei a ver. Tem uma coisa para resolver, porque ele é assim. Tem algo para resolver, aí ele sai para resolver. E é algo importantíssimo. E ele sai para resolver aquele troço importante. E daí ele sai tranquilo, ele não sai ansioso, nem chutando a roda do carro. Não, ele sai. Sai. Como se ele fosse ali na padaria comprar pão. E daí eu fico em casa. Ai, Senhor, estou lá orando. Né? Deus, toma conta. Daqui a pouco ele chega, ou às vezes demora muito, e chega, ele abre a porta, você não sabe se deu para resolver, se não deu para resolver, porque do jeito que ele sai, ele volta. Aí eu falo, Não e consegue aí? ler, né? Aí ele fala, hoje não aconteceu, mas amanhã vai acontecer. Amém. Não, ele volta do mesmo jeito, sabe? Amanhã não aconteceu hoje, mas amanhã vai acontecer. E aí eu fui vendo isso e trabalhando isso em mim. E hoje eu não tenho mais ansiedade pelas coisas. Se algo não aconteceu hoje, não era para acontecer. Eu estou feliz que vai acontecer amanhã, porque se Deus falou que vai acontecer, então vai. E não sou eu que vou ficar aborrecida, não sou eu que vou ficar chutando nada. Hoje eu já sei falar, não aconteceu hoje, mas amanhã vai acontecer. E eu aprendi isso com ele. E isso foi muito importante para mim, né? Para eu começar a fluir no que Deus queria de mim. Sim. Né? Então, eu falo, a melhor parte... Você perguntar qual que é a melhor parte da Bastiel? Amós. É ele. Ele é o meu pastor. Ele é o profeta de casa. Na minha casa tem profeta. Amém. Na minha igreja tem profeta. Amém. Né? Meu marido. E eu sou louva a Deus pela vida dele. Engraçado que não dá para enganar, não engana Deus, né? E se não engana Deus, não engana a gente também. Lógico que você não tem bola de cristal nas mãos, a gente nem quero também. Mas ele te mostra tudo. Os enroladores, enganadores, muitas pessoas pensam que estão te enganando. Elas pensam, nossa, estou passando legal para trás. Mas você já descobriu ela faz tempo. Na verdade, você está deixando ela ir para ela se afundar e ser destruída. Eu vou falar uma coisa muito forte que tem que ser falado isso, sim. Muitas vezes Deus fala para nós, dá o altar, deixa passar pelo altar. Senhor, não posso contaminar o seu altar. Ele vai ser destruído lá mesmo. É que o altar levanta, mas também destrói. O altar levanta, mas também destrói. A unção tem duas funções. Então, para você que achou que passou pelo altar de qualquer igreja, que louva o nome do Senhor e Espírito é verdade, ou até mesmo pela nossa igreja, e achou que você rebolou lá, onde você está hoje? Estou dizendo a você que tinha o egoísmo, a ganância nos olhos, a loucura. E vou dizer uma coisa também para as pessoas que acham que o mundo espiritual não existe, ou que comeu no prato do Senhor, e agora, cuidado com a blasfêmia, que blasfemar contra o Espírito Santo significa vomitar também no prato que você comeu. Sim. Você tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Não mexer com a causa do Senhor e nem com os profetas dele. Quando eu falo com os, não estou falando Amós, o santo profeta, não. Estou dizendo com os profetas do Senhor. Não pode brincar. Não pode. Eu estou mandando um recado, sim, que muita gente está brincando com isso, brincando com a comida do Senhor, com a comida que comeu, brincando com o altar do Senhor, passou por um altar santíssimo. Nós somos falhos. Temos os nossos erros, né, Diego? Sim. Né, mozão, né? Mas só que se Deus consagrou esse espaço para ser colocado essas canecas com água, tem que ser cuidado. Se Deus colocou ali, foi Ele que colocou, você tome cuidado, não brinque com as coisas dele. E tem muita gente brincando com isso.
Muita gente dizendo, tem muitos dizendo por aí, igreja é só igreja, parede é só parede, quem criou a igreja foi homens. Cuidado que apóstolo Paulo, ele estava dentro do templo, desde na terra, ele era homem. Cuidado que vivendo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, no templo. Ah, mas era uma taberna, era um templo. Então, eu quero dizer uma coisa para ti que está me ouvindo, Deus, ele cobra. Então, você toma muito cuidado, porque essa cobrança não quero estar na sua pele. E, Diego, o que eu fico mais irritado, sabe, desconcertado, é que quando a Bíblia é uma verdade, então, é ou livro maravilhoso, ou revelado, ou verdade verdadeira. Até os filhos das trevas têm mais fé, mais astutos, até posso usar até o termo fé, do que os filhos da luz. Os que são lá de fora, os que mexem com forças estranhas, são mais astutos e mais precavidos do que os da luz. Entende? Então, as pessoas acham que estão ganhando, mexendo com brincando com as coisas. Aliás, brincou com as coisas de Deus. E depois acha que... Olha, eu não vou nem continuar, porque senão eu vou acabar dando nomes a bois aqui. Eu vi também recentemente uma pessoa falando diretamente para mim, assim, que ela estava se sentindo tão... como que eu posso dizer? Tão forte espiritualmente que ela se sentia que nada podia abalar, que mais nada podia abalar na face da terra. E aí, eu vi aquilo, eu achei uma besteira, né? Aí, depois, ouvindo outras coisas, eu vi uma pregação falando que até Paulo, que é considerado o maior apóstolo, ele escrevia lá, eu tinha que toda vez ficar lembrando que eu sou, né, miserável, assim, espiritualmente falando, né? Que eu dependo totalmente de Deus e ficar lembrando. O cara conquistou, né, o que ele fez. Pelo amor de Deus, por favor. E tinha medo de cair. Por favor, tinha medo de cair. Ele que está em pé. Toma cuidado para que não caia. E se você vê lá na defesa dele, contra os próprios irmãos dele, contra os próprios que eram de Roma, ele simplesmente se coloca como o menor dos homens, mas ao mesmo tempo como um grande no reino dos céus e mandado e enviado por Deus. Tá, vocês podem me julgar, só que lembra de uma coisa, eu fui mandado e enviado por Deus, vocês vão poder me degolar, só que a cobrança um dia vai vir. Eles sabiam exatamente. Eu tiro isso como vida de profeta, está no livro também que está escrevendo, dentro dessa posição. Eu sei usar autoridade, eu abuso um pouco do poder. Eu abuso, mozão. Abuso um pouco do poder. Eu abuso, entende? Né? Abuso, as pessoas ficam meio assustadas, dá mais careca. Tipo, né? Você tá, depende de você. Dá um close nessa cara. As pessoas falam, ficam assim, ó. Quem tá aí? E pergunta. O mais engraçado, você vai orar em determinados lugares, as pessoas vêm até você e ficam assim, ó. Aí as que são bem espiritualizadas para em outros caminhos, outras religiões. Seu nome? Quem é você? Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Cababá, gugu, gabá, gagaga, é você? Eu falei, não. Aí eu abuso Entendi agora. Aquela, né? Eu sei o que você fez atrás do poste ontem. A pessoa fica assim, poste? Fico imaginando, né? O que eu fiz atrás do poste? Ai, gente. Paulo mesmo falava que era na fraqueza dele que a força do Senhor se sobressaía, né? Sim. E quando ele pensava que ele estava fraco, aí que ele estava forte, não é? Sim. Porque o aperfeiçoamento da força do Senhor vinha sobre ele. Então, eu creio que às vezes a gente se perde um pouco no ministério, dentro da espiritualidade, né? De achar que muitas vezes é a gente, não é. O braço, né? Não é, Nosso braço. não é. É ele, tudo é ele. É que nem essa caneca aqui, né? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. É ele. Amém. Gente, o papo tá muito gostoso. A gente vai ter que marcar uma segunda, né? Porque já tá bem longo. E eu só queria terminar fazendo 3 perguntinhas. Tem um monte de pergunta aqui. Eu não vou falar o nome da pessoa, porque senão... Não sei, né? Vai que
Quais as partes boas e ruins de ser um pastor ou pastora? Eu tive a experiência quando... Porque, assim, a gente sabe que o nosso destino é o céu. Sim. Mas o dia que eu fui enterrar uma ovelhinha querida, para mim, assim, foi a primeira vez que eu me deparei ali, sabe? E para mim aquilo foi muito forte. Sim. Foi assim, a parte do ministério para mim mais difícil é essa, é de você lidar com isso. Você sabe que vai para o céu, você Sim. sabe. Ela chegou para mim, ela falou assim: pastora, eu tô pronta, né? Mas para mim isso é muito, muito difícil. Sim. Foi muito difícil lidar com isso. A perda, assim, Com né? essa... Física, né? Foi difícil. Foi minha primeira experiência, assim, de morte de alguém que era minha, Sim. né? Então, foi difícil. Você, Muito pastor. difícil. A parte boa é de você estar reunido em amor e em comunhão com os irmãos. A parte boa é você ver acontecer. E Sim. a parte boa ainda, no 1.1, 1.2, pode te cair várias... É você ver acontecer na vida da tua ovelha. Nossa. Ela ligar para você e falar: pastor, eu comprei. Pastor, eu possuí. Pastor, eu fui curado. Pastor, eu tenho. Pastor, eu posso. Pastor, eu vou. Esse dia atrás uma ovelha me ligou. Pastor, eu consegui algo nunca... E você falava lá na frente o quê? Eu não imaginava que eu podia sair do país. Eu vou fazer uma viagem para fora do país. Nossa. Puxa, pastor, isso... Eu nunca imaginei na minha vida acontecer isso. Sim. Então, essas coisas não tem preço. Você fica tão feliz de poder passar algo para a pessoa fazer... não sei se o termo é fazer ela acreditar, não. Mostrar com que ela pode... Mostra que em Jesus ela pode tudo. E que ela pode acreditar e confiar que vem para as mãos dela. Sim. E a parte ruim, o que é mais ruim na vida de um pastor que é amoroso, que toma conta das suas ovelhas, tem um amor tão profundo pela obra do Senhor, é a hora que vem a ingratidão. Só isso, eu só resumo nisso, a ingratidão. Amém. Tem uma outra aqui. Qual é o futuro da The Lion Prophet Church? Eu vou para o céu. Tá na mão de Deus, né? Está no céu. Não. O futuro nosso é crescermos, extravagarmos, extrapolarmos mesmo contra o inferno. Nem extrapolar no sentido de sermos, né, arrogantes ou Sim. dentro de uma soberba, ou então extrapolarmos para nos mantermos no topo, não. O nosso alvo primeiro é o céu. Sim. Nosso alvo é o céu, estarmos com Jesus um dia, mas você pode ter certeza de uma coisa: nós iremos crescer e ganhar muitas almas para Jesus. Então, Amém. meu alvo é crescimento para ganhar almas para Jesus. O futuro é, primeiro, ganhar almas. E assim, e ser o que Deus nos chamou para ser. Deus nos chamou para sermos profetas. Amém. Nessa nação. Especificamente em Osasco. Deus nos chamou para sermos profetas também lá fora. Sim. Então, a gente sabe que vai se expandir dali da onde está, daqui de Osasco, e ela vai ter braços em alguns países do mundo, e a gente está assim pronto para isso, esperando realmente, trabalhando, mais do que esperando, nós estamos trabalhando para isso, e nós já fazemos planos, já nos alegramos. Eu acho que o bacana é isso, é que Deus, ele fala na hora certa o que vai ser, qual é o próximo passo. Sim. E a gente consegue se alegrar como da primeira vez que Deus falou. A gente consegue se alegrar, a gente consegue sonhar, a gente consegue fazer vocês sonhar também. Sim. E isso é uma parte maravilhosa do ministério e da vida, da nossa vida ministerial. Amém. E do nosso futuro. Sim, né? Como igreja, né?
Amém. Algumas pessoas, eu tava até brincando hoje, né? A Joyce estava vindo para cá, ela falou: vocês estão descansando, né? Eu falei: não, Jesus está voltando, não tem tempo. Eu descanso, eu vou Não dá descansar mais. quando eu dormir. É. Quando eu dormir, quando eu Quando eu morrer. dormir. Quando eu morrer, eu descanso. Agora não dá. Agora não dá. Não dá para descansar mais não, gente. Porque Jesus tá voltando. Eu aprendi isso com vocês, assim, sabe? Essa urgência. A gente precisa trabalhar. Sim, eu vejo o quanto que a gente trabalha. O Amós no ministério profético, porque além de pastor e profeta da igreja, ele sempre teve um ministério profético fora, que caminha paralelo com esse. Eu louvo a Deus por esse ministério profético que Deus tem usado esse tempo todo, inclusive para suportar, né, a igreja, dar mesmo suporte, digo financeiro e outros suportes. E assim, e aí e Deus nos uniu nisso, porque assim, ele vai para esse campo, mas Deus já me chamou para uma outra coisa. Ele já me chamou mais para centrada na igreja, mais para o ensino. Mais, então, assim, eu faço um monte de cursos. Eu estou sempre correndo atrás das coisas. Eu não entendo como que a pessoa pode estagnar? Porque se você quiser se desenvolver, hoje você pode se desenvolver em casa, online. De graça, né? Então, muitas assim, vezes, né? e eu tenho essa urgência de saber. Saber, Deus fala assim, vai acontecer tal coisa, então eu vou estudar aquilo ali. Eu quero saber, eu quero mergulhar, eu quero estar ali. Está acontecendo isso ali nos Estados Unidos. Não, eu quero saber, eu quero estar lá, eu quero participar. A gente terminou, né, a teologia na Universidade Metodista. E foram 4 anos. Nossa. E aí, assim, o Senhor, ele começou a nos falar sobre oração. Sobre oração e adoração, sobre esse mover profético de adoração. E hoje, quando eu vejo isso andando lá na igreja, mas aí o que eu fui fazer? Falei, não, Deus, os planos vão ser mudados. Vou fazer uma pós em adoração e oração. Sim. Então, assim, a gente tem que ir para onde Deus mandar. Muitas vezes, não é o que a gente está pensando em fazer, mas Deus direciona para aquilo e tu vai lá e faz, porque é urgente. Se Deus falou faz, é urgente. Vá e faça. Funcione no que Deus quer que você funcione. Nossa. É forte isso, hein? Porque não é sobre mim, não é a minha vontade. A gente até falou, vamos fazer psicanálise. Eu falei, amor, faz no primeiro semestre aí psicanálise, porque eu vou eu faço aqui, você faz ali, a gente junta, né? Porque o casamento é isso. Você me ensina e eu te ensino. E vamos fazer o que Deus manda, o que é urgente. Sim. Isso é você ter urgência. Não é sobre você. Sim. É você ter urgência para fazer o que Deus quer naquele momento. Sim. E muitas vezes não é o que você está pensando, mas você precisa funcionar naquilo que Deus te chamou para fazer, né? É isso. Gente, obrigado pelo esse apoio de vocês aqui, estarem, né, aqui hoje. Foi algumas horas aí de podcast, mas nós vamos trazer de novo para a gente trocar uma ideia novamente daqui a um tempo, quando estiver tudo pronto, né? Porque isso aqui é só o provisório, gente. Mas o que é importante é isso, a gente trazer esse conteúdo para vocês que estão assistindo.
edificar a vida de vocês, trazer histórias aqui. Você viu que o profeta Amós falou muitas histórias, a Vasti com um conhecimento mais voltado ali pro ensino. Então, e eu só intermediando aqui, porque eu não sou nada, né, gente? Eu só faço as perguntas aqui, né, pra direcionar. Mas eu agradeço muito vocês por dar esse suporte, não só para nós aqui, mas para toda a igreja. Eu sei que tem muita gente ali que ama vocês muito, assim, como pastores e como pessoas. Eu também não... sou pastor, não, sou ovelha. Não, algum dia, né? Mas eu sou ovelha de vocês, mas também considero que vocês são meus amigos, porque eu posso falar tudo assim para vocês. Amigos. Então, eu agradeço muito pela presença de vocês. Como presentinho, gente, a Luana acho que já falou, estragou a surpresa, mas essas 2 canequinhas do The Lion Podcast vão ficar com os nossos convidados. E todo mundo que passar aqui, a gente pretende dar uma canequinha com uma frase diferente. E, gente, obrigado pelo carinho de vocês terem assistido até agora. E algum conselho, alguém que vocês queiram dar para as pessoas que estão assistindo, para permanecer na fé? Existe alguma coisa? Existe. Invista em você. Aplique-se, estude, lute. A Vasti acabou de falar uma coisa magnífica, saborosa. Hoje não dá mais, você não tem como mais você ficar parado. Você tem tantas coisas nas mãos, tanto curso, tanta provisão, tanto material via internet, né? Para de ficar enfiado no Netflix, TikTok, né? Na TokTok. Para de ficar enfiado nisso, só nisso, e procure conhecimento. Nessas coisas você não vai ter conhecimento. Você vai ter um momento aí de dar uma risada, de brincar, de ver, mas conhecimento mesmo é estudando. Você quer prosseguir, quer vencer, estude, lute. Amém. A última palavra? Deixa Jesus cuidar da tua vida, né? Isso que eu quero deixar como a palavra de hoje. Hoje eu sou feliz no que eu faço, Amós, mas tudo isso foi porque a gente deixou Jesus tomar conta, porque a gente quis conhecer Deus de uma forma diferente, a gente quis tirar Deus da caixinha, né? E deixar Deus ser Deus na nossa vida. E esse é um conhecimento, o conhecimento de Deus te torna mais forte, né? Todo dia você tem mais e mais que conhecer de Deus. Sim. E assim, eu quero agradecer. Ele fala que isso aqui, porque ainda tem muita coisa para fazer, mas, gente, tá lindo. É porque eles são exigentes. Eles são muito exigentes, mas isso aqui tá lindo. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém. Viu? Obrigado. É Amém. uma honra ter vocês nessa igreja de Jesus. Amém. E eu tenho certeza que vocês vão viver muitos, muitos milagres. Vão ouvir aqui, né, amor? Muitos milagres. Amém. E vão viver também muitos milagres. Amém. Viu? Agradeço por esse privilégio de sermos os primeiros. Gente, brigadão por você acompanhar até agora. E uma coisa também que eu queria falar, que sucesso é estar no centro da vontade de Deus. Amém. Não adianta você ter sucesso no mundo, conquistar tantas coisas se não é o que Deus desenhou para você. Você não tá cumprindo o propósito do que Deus fez para você. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima.